Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um Canto do Florescer, mais um encontro semanal. E a gente hoje vai trazer um debate bem interessante, gente. Eu sempre tenho convidado pessoas especiais aqui para a nossa página e elas vêm trazendo as suas contribuições de tudo que estão fazendo de bacana, que eu entendo como bacana, claro, e que convido para que venha aqui dialogar com a gente. E aí hoje a Linda e o Lindo que vão vir para cá, eles vão falar de um assunto que nos chama muita atenção, que é o cinema, né? A sétima arte. Talvez a arte que hoje seja a mais, como é que eu posso dizer, a mais acessível para todas as pessoas. E também a gente vai conversar um pouco sobre as produções visuais que são feitas para a internet. Então a gente convidou a Corais, produtora, e aí está vindo para conversar com a gente Clara Alencar e Matheus Alencar. Os dois são da Corais, é um coletivo de pessoas que desenvolvem atividades na área audiovisual. Eu acredito que a gente vai ter muito papo aí pela frente, porque são jovens, estão com muito desejo de fazer, estão produzindo com muita vontade. Inclusive, a Corais Produtora é quem cuida da nossa página, né? Tanto da aqui, do Canto do Florescer, quanto da Ervas do Ororubá. Fazem toda a produção de material que eu compartilho aqui com vocês. E aí a gente está trazendo para cá, para esse bate-papo mesmo, assim, aguardando eles entrarem, para a gente já aceitar e começar essa conversa. A Corais, produtora, ela surge em 2019, eu acredito, final de 2018, início de 2019. E eles já têm uma produção que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Ela já pediu para participar, vamos lá. Clara! Oi, boa Oi! noite. Boa noite, gente. Vamos lá, a gente começa esse papo então com Clara Alencar, e ela vai vir falar sobre a produção na Corais Produtora, falar de todo esse trabalho que elas estão desenvolvendo, que eles estão desenvolvendo enquanto coletivo. Mas aí a Corais surge com esse processo também de formação de Clara, né? É um dos starts para que essa Corais nascesse. E aí ela é bacharel em cinema, e aí eu até comentei, Clara, vamos começar conversando sobre essa ideia, como é que a pessoa vê todas as profissões que tem no mundo e decide ser bacharel de cinema. Vamos começar por aí. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada por me ceder. E então, nesse cinema foi uma coisa bem inusitada, né? Tipo, porque no geral eu não sou uma pessoa que fui criada muito no meio artístico nem nada. Minha família não tem muito esse veio no geral. E então não era cultural. E se tornou algo que, assim, no ensino médio eu comecei realmente a, não sei, conhecer mais o cinema que era feito aqui. E aí comecei a achar que era possível fazer um cinema aqui também e fazer parte disso de alguma maneira. Então eu pensei em jornalismo, eu pensei em outras coisas, eu pensei até em arquitetura, porque eu gosto de direção de arte, então eu pensei que eu poderia cair para em algum momento construir cenário e coisas assim. Mas realmente eu não conhecia a faculdade de cinema, eu não achava que isso era possível. Aqui em Recife e tal, não sei, eu realmente tinha essa falta de visão mesmo. E aí eu descobri por uma amiga, assim, do ensino médio, que, assim, ela sugeriu, assim, não, então, mas por que tu não faz cinema? Tipo, fala tanto disso e tal, e eu nunca tinha levado a sério. E aí eu só, assim, comecei a pesquisar muito, entendi que tinha faculdades aqui, e
acho que aí que, sei lá, tipo, era o que eu queria, assim. Então, eu no Enem coloquei outras coisas e tal, também como possibilidade, mas aí acabei que nem passei e realmente fui atrás de cinema, assim, e tive o apoio da minha família, mesmo sem ter esse, realmente, ser cultural lá em casa e ter sido inusitado. Mas deu certo, né? Tamo aí. Tô terminando ainda, né? Tá faltando estágio, apesar do TCC ter sido defendido, mas, assim, realmente tô no caminho. É uma história inusitada, né? Porque quando a gente pensa realmente em formação, inclusive a própria escola que vocês estudaram, né? Vocês são um grupo, um coletivo de jovens, e as escolas que vocês estudaram sempre direcionaram muito para que a pessoa vá fazer esses cursos mais tradicionais, mais convencionais, né? Direito, Sim, medicina, total. odontologia e tá. E aí, quando a gente vê a pessoa que desponta para isso, logo na primeira formação, né, é muito bacana. E aí a gente vai perceber o quanto o cinema pernambucano pode influenciar toda uma geração. E era isso que eu queria que a gente desse Total. continuidade no nosso papo. Assim, realmente, eu não fui criada vendo muitos filmes daqui, mas quando eu tive acesso, eu realmente pude ver também muito sobre a gente na tela, né? De uma maneira não estereotipada, principalmente que tem nas novelas. Já tinha muito nas novelas e ainda tem, mas com um pouco menos, assim, vamos dizer. Mas realmente eu não sei, eu tenho muita referência aqui mesmo, muitas das minhas referências estão aqui. Eu tenho como referência principal o trabalho contraditório de Cláudia Assis. Eu tenho como referência também Kleber, que são de escolas totalmente diferentes, mas eu também sou meio assim, eu sou eclética, vamos dizer. E eu, assim, admiro muito o trabalho de diversas diretoras daqui, como Adelina Pontual, e, enfim, outras pessoas que também não são do ciclo, assim, daqui, no sentido de ser daqui, mas que produzem conteúdo para aqui, como a Ana Mulaiac, né, que faz muitas parcerias com o pessoal daqui também. E aí, assim, foi realmente vendo esses cinemas. Eu também não vou negar que o cinema paulista também me influenciou bastante. E não sei, mas realmente eu acho que você vê pessoas que você vê no rolê, que você tem acesso, que você sabe quem também que também estão fazendo isso, também foi algo que realmente me mostrou possibilidades, sabe, assim, de poder ir atrás. Então, realmente conhecer toda a nossa produção, e que é uma produção muito rica, né, assim, desde sempre, assim, e eu acho que a gente pode, tipo, falar de Baile, né, assim, Perfumado, que realmente é o ápice, assim, da nossa história mais recente, antes de Aquários e Som ao Redor, que são filmes também muito interessantes e profundos sobre a nossa sociedade, assim, né, tipo, a nossa sociedade, tipo, brasileira, mas principalmente a nossa sociedade, tipo, recifense, pernambucana e tal. Eu acho que isso consegue ser bem expressado, assim, nesses filmes. E é isso, assim. Acho que realmente é referência para levar, assim, para a vida. É interessante, né? Eu, de uma geração bem anterior, e na minha concepção, eu conhecia o cinema brasileiro, assisti filmes e tal, mas na minha cabeça, cinema era o cinema americano, alguma coisa do cinema europeu. E aí eu sempre fui muito resistente a cinema, a gente já conversou algumas vezes, eu comentava contigo assim, não era uma coisa que me encantava, né? Assim como o teatro, como a literatura e tal, bem conservadora. Aí eu tive uma oportunidade de vivenciar assim uma experiência de muita frequência no set do Cangaceiro. E isso de alguma maneira abriu um pouquinho assim, né? Eu vi fazer cinema que a gente pensa que é uma coisa, sei lá, muito distante mesmo. E aí com vocês eu já fui me aproximando mais, assim, hoje eu já estou com uma visão bem melhorada mesmo dessa questão do cinema. Claro que essas referências que você falou de Pernambuco contribuem demais, né? Eu sou apaixonada pelos dois diretores, e vai se construindo, né? E principalmente se compreendendo o quanto o audiovisual, de uma maneira geral, o audiovisual, tanto do cinema quanto da produção documental, ele é acessível para a juventude. Ele é a arte que a juventude pode usufruir de uma maneira mais
tranquila, assim. E eu acho isso fantástico, né? É uma coisa que a gente não tinha na minha juventude, mas que vocês têm através de um celular legal. Eu já posso começar a pensar uma produção mínima e a partir daí me organizar. E aí era isso que eu queria conversar contigo, assim, nesse momento. Vocês fizeram mais ou menos isso. Começaram a se articular enquanto coletivo. Fala desse coletivo, que é a produtora Corais, fala do filme que você escreveu, dirigiu, como é que tá. Mas vamos para a Corais primeiro. Como é que é isso? Como é que é essa organização? Então, a Corais, né? A Corais, ela nasceu há 2 anos atrás, em 2018, e ela nasceu mais como algo depois de 2 experimentações que a gente fez, foram experimentações bem profundas de instalação, cinema expandido, videoarte, e a gente realmente foi para uma cadeira da faculdade, então tem muito a ver com realmente com a minha formação, e o processo todo de construir as instalações e as performances que a gente construiu, que foi, acho que, se não me engano, a primeira foi em maio e a segunda foi em julho. Foi bem profundo, a gente foi bem no intensivão, assim, e quando a gente se viu, a gente tinha algo que a gente nomeou de Corais e a gente disse que era um coletivo. Então, assim, a gente começou enquanto um coletivo de arte, com diversos colaboradores em vários lugares, dentro de Recife, mas também indo para o interior do estado, e, assim, realmente foi algo bem espontâneo, sabe, assim, eu devo dizer, e a gente se desenvolvia enquanto coletivo, sempre tentando fazer algo dentro da nossa comunidade e também sempre visando o interior, né? Tipo, porque foi fundado por mim, que sou recifense, mas foi fundado também por Anaíde, que é pesqueirense, né? E foi fundado na cidade de Pesqueira, que a Coragem foi fundada na cidade de Pesqueira, inclusive. E com muitos, muitos colaboradores daí, de Garanhuns, de Arco Verde, de outros lugares também, e que, assim, entraram para justamente somar muito e mostrar para a gente essa possibilidade de produzir. Aí a gente depois começou a fazer cineclubes também aqui em Recife, e foi uma experiência bem legal também, porque foi bem na época que o movimento, a cineclube, estava chamando pessoas para realmente levar o cineclube para as comunidades do Recife, né? E a gente fez esse trabalho que foi bem interessante. E, assim, a gente realmente encabeçou o primeiro projeto agora, recentemente, de curta ficcional, né? Assim, a gente ainda não tinha feito. E a Coragem também, como tudo, que, assim, o coletivo ele é algo muito fluido, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que colaboram, mas hoje a gente tem realmente uma equipe principal que guia os projetos da Coragem. E essa equipe, a maioria dela estava trabalhando nesse primeiro curta ficcional que a gente fez, que foi Clandestina, que foi meu projeto TCC, e que foi um filme de ação e um filme de sci-fi, protagonizado por uma mulher, que a gente... o meu tema de TCC tem a ver com protagonismo, né, feminino no cinema sci-fi, e a gente queria trazer essa ideia de localidade mesmo, mas num futuro muito distante. Então, assim, a gente queria trazer essa ideia de onde que é isso em Recife, como assim, em Recife, e foi isso que a gente fez. Atualmente, o projeto ele está em finalização, né, porque ele foi... ele assim, foi gravado agora em janeiro, né? E a gente não pôde finalizar ele realmente, porque eu tinha o TCC para entregar até junho, e aí eu precisava de um corte para o TCC, mas devido à pandemia a gente também não pôde assim, ir para estúdio, fazer algumas coisas que são necessárias para a finalização do filme. Mas realmente foi assim, eu tinha tido outras experiências na faculdade, mas eu não tinha tido a experiência de produzir nem de dirigir. E nesse filme eu peguei assim todas as experiências juntas, assim, então foi de muito aprendizado também, assim. O filme ele é realmente um processo de aprendizado da nossa equipe e contou com colaborações incríveis de pessoas daqui de Recife, de pessoas de fora, e assim, de estudantes de cinema, de pessoas que eram profissionais, de pessoas que não eram estudantes de cinema. Então, assim, foi realmente uma experiência bem completa, eu acho, de um set, apesar dos perrengues que sempre tem, assim, de gravar de forma independente, né, de produzir um curta-metragem independente e com todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar, né, assim, atualmente.
Então, é isso que eu ia perguntar. Qual o desafio maior de fazer clandestina? Qual o maior desafio de fazer clandestina? O maior desafio, isso foi uma pergunta que você me pegou agora. Eu acho que foram vários, assim, mas eu acho que para mim, assim, pessoalmente, foi, não sei como posso dizer, eu acho que realmente o fato de eu não ter tido, por exemplo, produzido um filme antes, mesmo assim, ter participado de filmes, mas não nessa função, é realmente, e eu pegar isso junto com a direção, que era uma função que eu também não tinha feito, foi um grande desafio. Mas, narrativamente falando, e eu tenho que olhar para isso enquanto roteirista, eu acho que a gente teve um desafio muito grande em realmente trazer nossa realidade para a vida, assim, porque o nosso roteiro é um roteiro muito audacioso e é um roteiro muito futuro e eu acho que funciona bem, mas realmente é um desafio, foi um desafio para a gente durante a pré-produção, durante a construção do roteiro, e a gente fez tudo meio que, eu vou dizer até rápido, porque durante a faculdade, né, a gente não tem muito tempo, acho que em qualquer curso. E, assim, existe um período que tem que ser feito. Então, assim, eu passei o primeiro período que eu pensei no TCC, que foi, no caso, o meu quinto período, não, no meu sexto período, porque meu curso só teve 7 períodos. Então, assim, no sexto período eu comecei a pesquisa, no final do quinto eu comecei a pesquisa, aí eu decidi que realmente eu queria fazer isso, e aí a gente escreveu o roteiro passou por diversos tratamentos, e em janeiro a gente já estava gravando, assim, então foi uma coisa de tipo 6 meses, menos de 6 meses de pré, e foi muito intenso também. Eu acho que assim, a Corais, ela até ter essa nova formação com realmente colaboradores ativos, sabe? Tipo, na produção da Corais, na produção que a gente quer fazer e que a gente está fazendo. Não sei explicar, mas eu acho que a gente também não sei, mas de alguma maneira, acho que foi muito, muito de aprendizado também de lidar com uma equipe, porque antes era eu e Nara só, né? Assim, era eu, Nara e mais alguém para ajudar. Rafa tá sempre com a gente também ajudando. E Rafa já tem uma experiência muito grande, então, assim, também ter pessoas que não necessariamente tinham tanta experiência e a gente ter que, tipo, coordenar essa equipe enquanto a produtora responsável foi um desafio também bem, bem importante, bem legal e que funcionou, né? Porque, assim, muitas dessas pessoas, as pessoas que mais colaboraram com a gente, estão com a gente agora e continuam colaborando, assim, o que é bem legal. Nesse novo passo, né, da Corés, assim. Muito legal. Eu estava vendo aqui, Thalita fica fazendo umas contribuições, aí eu me aproximo, leio, começo a rir aqui. Ela faz a audácia delas e tal, eu adoro. Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que estão aqui participando mesmo, assim, além de assistindo, também mandando os alôs e dizendo que bom. Quero dizer a Jéssica que eu vou aproveitar que ela está entrando nessas lives e vou fazer um convite a ela também, esses dias para a gente marcar uma agenda. Ainda não tinha tido essa audácia, mas estou me sentindo com ela. Maravilhosa! A gente tem que aproveitar essas coisas, esses momentos. Eu sou bem aproveitadeira. Sou dessas. Você falou de todos esses desafios, eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar, e aí me fala, como é que está, em que pé está a clandestina agora? Assim, está nesse processo de pandemia, a gente está aguardando essa vacina que virá dos deuses e deusas para nós, aí pós-vacinação, quais são os próximos passos para isso? Eita, ela já topou, ó que maravilha, vamos embora. Oh, arrasou, assim. Clandestina tá num processo. Ai, camomila que eu tô tomando pra ficar calma, minha gente. E aí, tô aqui meio. Mas assim, a clandestina tá num processo de agora tá parado, né? Assim, como muitas produções estiveram, e a nossa produção, que é uma produção independente, sem grana, então assim, é que tá parada mesmo. E porque, assim, eu esqueci de comentar, mas assim, o trabalho foi totalmente voluntário, assim, todo mundo que estava lá, estava porque quis estar, estava porque realmente aceitou trazer clandestina acreditou muito no projeto e ajudou a gente a fazer isso. Então assim, realmente
o processo de agora, onde a gente está, a gente também não poderia fazer com que essas pessoas elas chegassem juntas nesse momento, onde está perigoso para todo mundo, né? E que se não é para você, pode ser para alguém, tá, seu vizinho, e enfim, algum familiar seu. Então a gente optou por realmente durante a pandemia pausar a produção e a finalização no caso. E o que está faltando, assim, né, que eu acho que é isso que talvez você quer saber, e talvez alguém aí queira saber também, é que a gente não conseguiu fazer trabalho de áudio no estúdio. E a gente tem uma inteligência artificial no filme que precisa muito desse trabalho, fora que a gente gravou no momento que todo bom recifense e pernambucano entende como prévia de carnaval e nada mais. Então, assim, a gente gravou final de janeiro, início de fevereiro, e a gente gravou muito no centro, né, no sentido e tal, eu tô entregando, a gente gravou, mas enfim. Assim, a gente teve que lidar, tipo, com muitas questões de barulho mesmo, que o áudio final, assim, o áudio que a gente gravou lá, bruto, material, não funcionou tão bem. Então, em muitas cenas desse corte de TCC, teve, tipo, dificuldade de sonora mesmo, de áudio e tal. A gente não conseguiu fazer o trabalho de Foley, que, para quem não sabe, Foley é todos aqueles barulhinhos adicionais que a gente vê dentro no filme, assim, tipo, pela água batendo em algum lugar, aquilo ali não é, tipo, da câmera, aquilo ali não foi gravado no set, aquilo é Foley, é o trabalho posterior, um trabalho de pós-produção do som. E aí isso ficou faltando, e num filme de ficção científica, de ação, que tem cena de luta, o Foley não funciona, assim, sem o Foley, tipo, não dá pra funcionar, assim, no sentido realmente de ficar crível e ficar interessante e tal. Por isso que também a gente não libera esse corte para muitas pessoas. E aí, nesse momento, a gente está sempre conversando e tendo novas ideias também, porque também está sendo um bom momento de olhar, agora com a distância de, sei lá, quase 6 meses de quando o corte do filme ficou pronto, esse corte do TCC, a gente está conseguindo ter um panorama assim mais geral e a gente está também voltando para algumas possibilidades assim de animação também que a gente quer tipo fazer funcionar, mas que também exige uma questão de financeira e tal que a gente vai ter que desembolsar ao longo do ano que vem e que a gente já tem pesquisado, mas nada muito, assim, a gente não tem um cronograma certo nem nada. Mas o que a gente está fazendo é voltar para o roteiro, ver o que a gente tem, que pode também ser enxuto e tal. E, principalmente, a gente está sempre alimentando essa ideia, né? Porque, assim, Clandestino, ele foi um filme inicial também, né? Assim, quem acompanhou de perto sabe que a gente fez um roteiro muito grande. E essa história, ela realmente não tem um final fechado, porque existe, sim, uma continuação para essa história que a gente pretende desenvolver com o passar dos anos, mas a gente está ainda focado nesse primeiro filme, né, nesse filme original, e a gente quer finalizá-lo, principalmente essa parte do sonho. Então, assim, acho que se eu fosse dizer por onde a gente vai começar, assim que puder ir para estúdio de áudio, assim que a gente tiver também organizado com os incentivos que vão rolar, a gente vai correr atrás de ir para o estúdio de áudio, terminar o som desse filme quanto antes. 2021, provavelmente, né? A gente já vai ter esse lançamento aí, eu espero. Espero vocês aqui em Pesqueira para a gente fazer essa exibição e poder comemorar, porque é para comemorar mesmo, assim. Fala aí, Maria Clara, como é que você vê hoje? A gente vai daqui a pouco para aquele papo aí da CCXP, mas como é que você vê hoje a perspectiva do cinema no Brasil? Assim, o que é que você fala mesmo, assim, para as pessoas que estão assistindo aqui, que desejam seguir esse caminho que vocês estão trilhando? Ei, eu vou cobrar, viu, Thalita, essa exibição aí. Uau, teremos! Então... Que coisa boa, vamos para o interior. Eu vou super cobrar. Então, assim, isso é uma pergunta bem delicada, né? Assim, porque a gente tem que também... eu escutei muitas coisas quando eu estava querendo fazer cinema que eu não falaria para as pessoas, do tipo... mas para fazer cinema você tem que sair daqui, você não vai poder fazer aqui.
Porque isso é uma forma muito agressiva, né, de você alertar a pessoa de problemas mais reais da vida adulta mesmo, que é, tipo, você ter que ter realmente uma estabilidade financeira, e enfim. E trabalhar com cinema, principalmente, assim, vindo do lugar de onde eu vim, assim, no geral, não é simples, não é fácil, mas, assim, é muito gratificante se você gosta de fazer. Então, assim, é muito aquilo. Eu acho que se você quer, você gosta, você tem que saber que devido ao processo realmente cultural, primeiramente, eu acho, de valorização do cinema nacional, a gente sofre muito para tipo, conseguir que os filmes da gente realmente cheguem para mais pessoas, seja visto por mais pessoas. E, assim, agora, principalmente com todo o descaso que a cultura em geral, a produção artística brasileira tem sofrido, realmente não tem muito um panorama que eu posso dizer que seja assim, eu não sou muito uma pessoa otimista, então assim, eu não vou conseguir dizer muitas coisas otimistas para esse panorama que eu vejo agora. Mas eu consigo ver que, por exemplo, filmes como Bacurau e filmes como Babinco agora estão conseguindo ter chegar, sabe? Tipo, como A Vida Invisível, conseguem chegar e fazer realmente, desde muito antes, assim, a gente consegue furar essa bolha, entende? A gente consegue furar essa bolha lá fora, muitas vezes, e não consegue furar essa bolha com o nosso público aqui. Isso é bem interessante, porque eu acho que sempre volta para essa questão da valorização do cinema nacional, da valorização da nossa cultura e da valorização do nosso povo, né, assim, como de modo geral, assim, e da nossa população trabalhadora, e enfim, tipo, porque realmente as pessoas aqui nem veem o cinema como um trabalho, entende? Porque como a gente não tem uma indústria, um mercado formado como, sei lá, um mercado de construção, sabe, um mercado imobiliário, no caso, a gente realmente fica, assim, um pouco até desamparado, sabe, enquanto profissionais do cinema aqui. Então, tem essas complicações, mas é realmente muito gratificante quando você acredita no que você está fazendo e você acredita e olha para o cinema como uma porta para mudança, sabe? Uma ferramenta, principalmente, para mudar as coisas, assim, como muitas vezes na história já foi, sabe? Assim, a gente vê que o cinema teve realmente um papel muito ativo em muitas revoluções. A Revolução cubana, por exemplo, teve um papel ativíssimo, assim, do cinema. Então, assim, é um lugar muito, assim, que deve ser muito político, porque eu acho que é um lugar de muito privilégio. Então, acho que se você quer fazer cinema também, você tem que entender o seu lugar de privilégio de fala, de lugar de estar atrás da câmera e ter sensibilidade com a história que você está contando, com sei lá, independente de você ser o diretor ou não, realmente a gente tem que ter tipo, muita humildade e sensibilidade, e isso não é que, sei lá, você já nasce assim, você já é humilde, você já é sensível. Mesmo que você não seja, você tem que trabalhar isso em você. Porque para trabalhar com o cinema tem que ser assim. Porque a gente tem que trabalhar com pessoas, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que entender o que a gente vai mostrar antes de mostrar, sabe? Assim, a gente tem que realmente estar com as coisas na cabeça e sei lá, tipo, realmente conseguir passar o que a gente tem na cabeça através da câmera. Eu acho que isso também é um desafio do cinema. Porque não é tão simples, né? Assim. Não, não é tão simples. Ele é uma magia, né? O cinema ele é mágico, o cinema ele é uma produção mágica mesmo, assim, porque você, de captar um determinado momento, você vai conseguir imortalizar aquele momento e ele pode chegar num acesso para milhares de pessoas. Eu lembrando, você falando, daquele filme que você fez para o trabalho que foi exibido aqui em Pesqueira, né? E justamente assim, você pegou imagens de instantes e transformou naquele trabalho, assim, que eu acho que quem viu, quem teve a oportunidade de ver, se sensibilizou e não passou. Não dá para ficar imune à visão. Então, a arte, ela tem esse poder e a arte do cinema, ela fixa, né? É diferente do teatro, que eu faço a fala, Total. quem escutou ouviu, mas vai embora. E o cinema não, ele está aí, está o acervo para você, a hora que quiser se sensibilizar de novo, falar. Se você quiser falar um pouco desse material que você produziu, porque eu não estou lembrada agora o nome, como era mesmo o nome dele?
Então, Lá a da gente... eu fiz uma máscara, né? Assim, uma máscara mergulho de fada máscara. mágica, que tem até um pedacinho. Lá no Instagram da Coragem tem um pedacinho dele. Isso. E depois a gente, no site que a gente tá fazendo, a gente provavelmente vai liberar ele lá em algum momento. Mas eu fiz esse e a gente também produziu, a gente teve uma viagem, né, para Espada na época, e lá a gente produziu o Quatro Elementos. E na época eu não tinha equipamento para editar, e eu não sabia fazer isso. Então, assim, sabia pouco, e meu computador eu tinha editado outro, mas meu computador tinha ficado totalmente quebrado e tal. E aí a gente foi no meu perrengue, porque os vídeos chegaram, eu tive que tentar mandar para uma amiga de Recife, da Évora Maravilhosa, e ela, tipo, não conseguiu baixar os vídeos, porque a internet não era tão boa, e enfim, foi o maior B.O. E aí a gente acabou conseguindo fazer algo meio que no remendo, mas assim, teve a presença ilustre de Rogério, né, Rogério Xavier, que era um diretor de teatro incrível e que conseguiu comandar assim de uma maneira muito incrível assim tudo. E acho que assim o projeto em todo é muito sobre ele, lembra muito ele, e foi muito bem legal assim. A gente tem fotos também lá na Coragem, e foi um projeto bem interessante e espontâneo também, assim. Eu acho que a Coragem em si, antes de Clandestina, fazia muita coisa espontânea, assim, e isso sei lá, espaço pra gente conhecer muita gente espontânea e muito artista que, assim, trabalha muito com teatro e com improvisação, e enfim, e foi realmente algo tipo, muito rápido também, porque a gente tinha pouco tempo, eu tinha que voltar para a faculdade, então a gente tinha pouco tempo, assim, para fazer, mas eu acho que a gente aproveitou bem o tempo que a gente teve, e a gente conseguiu hibridizar, porque a ideia, né, do cinema expandido é hibridizar vários tipos de arte, e a gente tem o cinema, mas assim, a gente não prendeu o público àquela história, e não necessariamente é uma narrativa linear. O público vai ter, sim, como posso dizer, interferência externa, vai ter interferência de outras coisas. Então, assim, a gente fez na Marquise do Jurema, no meio da rua, e aí teve, tipo, Cássia cuspindo fogo, e aí teve, tipo, toda uma performance teatral comandada por Rogério, com Lara, com Vanessa, com uma galera muito massa. A Artemis também, tipo, fez uma maquiagem muito foda, e assim, foi muito, assim, essas pessoas nem me conheciam, sabe, assim, eu cheguei lá e, tipo, elas toparam, sim, só fazer, e foi uma coisa incrível, porque eu nem conhecia elas, acho que eu tinha ido poucas vezes em Pesqueira, e todo mundo topou, assim, tipo, no outro ano tava todo mundo no meu aniversário lá também, então foi uma coisa, assim, muito de proximidade espontânea mesmo, assim, que eu acho que Pesqueira tem uma produção muito assim também, né, no geral. Eu tenho uns projetos aí de cinema expandido depois para a gente conversar. Agora que eu estou aqui, tá vindo mais ideia ainda para a gente fazer. Guarda aí. Vamos sim, Clara, vamos. a gente fez um acordo que ia ser conversando você e Matheus. Matheus está no Piauí, Foi. né? É Piauí, a gente vai daqui a pouco ver como é que vai fazer essa passagem. Eu acho que ele vai entrar pela clandestina ou ele vai entrar para o Matheus? Não, acho que ele vai entrar pela Coragem também. Eu não sei pela se ele Coragem. tá por aí. Tá. Pela Coragem. Aí depois pede para a Naide ver se ele está por aí, ver como é que estão as coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cobertura que vocês fizeram da CCXP. Esse ano foi totalmente diferenciado, como quase tudo que está acontecendo em 2020. E aí eu acho que foi muito bom, porque vocês tiveram um aproveitamento muito bom e estão atualizadíssimos, assim. Então eu queria passar essa bola para você fala um pouco sobre isso, e Matheus, quando entrar, já dá continuidade a isso também. Pronto, na hora de ser agora que estava dando uma olhada. Mas, então, a gente está agora num processo de também, porque assim, eu trabalho já com isso em mídias sociais, e Nara também trabalha com isso. Ela também faz um trabalho de marketing e tal. E a gente não colocava muito isso na Corais, porque a gente estava muito preso a ser, assim, realmente um coletivo, ter essa ideia mais. E a gente, com o Clandestina, a gente viu uma possibilidade de realmente nos tornar algo mais sólido e mais profissional também. E aí a gente também está reformulando, né? Acho que essa pandemia ela veio para mostrar muita coisa e também para impulsionar de alguma maneira, apesar de a gente estar perdendo muita gente, enfim, não que eu esteja dizendo que isso foi bom de jeito nenhum, mas
depois que foi muito ruim, porque a gente sabe que todo mundo sofreu muito no início, a gente disse, não, então, mas a gente tá com esse tempo, e ano que vem a gente vai começar a trabalhar, a gente vai ter outros processos, e a gente vai precisar realmente ir, estar na rua, a gente não vai ter tanto esse tempo, então, o que a gente vai fazer de útil com esse tempo, né? E aí a gente pegou a coragem, que a gente quase não publicava, e realmente começou a, não sei, mas realmente a trabalhar mais com ela, assim, e com o Instagram da Corais, ter um processo mais ativo dentro da internet. E, assim, desde sempre a Corais teve essa ideia de ter sei lá, um processo de fomentar mesmo o cinema daqui e a produção daqui. Então, a gente quis fazer isso assim, a gente quis fazer isso agora. Na verdade, a Anaíde quer fazer isso há muito tempo, de realmente falar mais no Instagram e tal. Mas a gente está começando a fazer isso mais agora. E com essa organização que a gente está fazendo, sei lá, se chamando também de produtora digital também. Eu tô falando, sei lá, porque, enfim, eu tô um pouco nervosa, mas de todo jeito, eu tô querendo dizer que assim, a gente está num momento de reformulação e está num momento de renascimento mesmo. E a gente quer falar mais sobre cinema porque a gente sente falta dessa fala sobre cinema nacional. Mas óbvio que a gente também não quer só se prender a isso, porque a gente também gosta de outras coisas, de falar de outras coisas. Então, assim, a gente tá para sair com, assim, em primeira mão aqui, para as pessoas que estão aqui, a gente tá para sair com um site, tanto um portfólio quanto o ano que vem a gente vai estar saindo com um site que a gente possa falar mais sobre cinema de maneira mais profunda, assim. E isso são projetos que a gente está desenvolvendo no momento. E, além disso, a gente precisou também dar esse foco para a CCXP, né? Que não sei se muitas pessoas conhecem, mas é a Comic Con Experience que acontece aqui. É uma produção nacional e que junta muita coisa do mundo geek, mas dentro desse mundo geek abarca muito a nossa cultura e a nossa produção. E principalmente traz produções de diversos lugares, e enfim, a Globo começou agora com a Globoplay fazer muito conteúdo e ter, desde o ano passado, eu acho, ano retrasado, a Globo tem uma presença na CCXP, mas esse ano foi muito, muito forte. E assim, não estou falando de jornalismo da Globo, estou falando da produção audiovisual e da valorização desse processo, né? Assim, porque, querendo ou não, é um produto de muita qualidade, é um produto que lá fora brilha muito, entende? E que realmente, desde as novelas, brilha muito, mas que agora a Globo está também se renovando, né, para poder entrar nesse novo formato que está todo mundo entrando, que é o streaming, e está fazendo suas próprias produções, e produções realmente muito boas e que discutem temas relevantes e tal. E dando espaço para justamente a gente parar de só consumir coisa lá de fora, né, assim, principalmente, porque tu falou no início da tua fala que também estava acostumada só com o cinema norte-americano e europeu e tal, e, assim, realmente, o público em geral está muito acostumado com as produções hollywoodianas, né, mas, assim, cinema não é só Hollywood, e, assim, realmente, cinema não é só cinema europeu, cinema francês e, sei lá, a arte mais cult que tem, enfim. E tem muito, muito além, e a gente tem um cinema muito rico aqui, eu acho que olhar para isso é muito importante. E foi com esse intuito que a gente quis falar sobre a CCXP e trazer mais para próximo do nosso público esse evento que é tão importante, né, para a gente. Certo. Ok. Anaíde acabou de me informar que para Matheus entrar eu preciso sair. Aí quando você quiser finalizar comigo, eu saio e ele entra. Tá, beleza. Eu estava aqui pensando, é porque vocês vão falando e eu vou aqui, né, pensando que minha cabecinha é desse jeito. E aí eu lembrando dessa coisa que você falou, que a Globo tem crescido, essa coisa da Globoplay, das séries e tal. E aí eu lembrando também assim, a Netflix, né, fez o Matador aqui em Pesqueira, que eu acho que foi o primeiro longa que eles fizeram nacional, foi aqui e tal. Então, há um movimento que leva a que é dessa produção que vai passar nas TVs fechadas, nesses canais que streaming, né, que chama, fala aí no inglês, como.
E aí, como é que fica a tela? Como é que fica esse cinema? Ele vai ter esses dois espaços. Esse espaço desse cinema mais popularizado mesmo e a manutenção desse outro cinema enquanto sala de reprodução e tal. Como é que você vê isso? Então, assim, eu acho que é uma discussão muito nova ainda, de qualquer maneira. Acho que é uma discussão que está começando desde que, assim, com mais força, né? Está começando desde que o streaming chegou, né? Desde que a Netflix chegou, e não faz muito tempo. Então, por isso que eu acho que a discussão ela ainda está acontecendo. Mas, e eu acho que vai sempre acontecer, né? Na verdade. Mas, realmente, a presença do streaming ela é algo que pode ser muito democrática quando você pensa na ideia de um país onde as pessoas têm acesso à internet e às coisas básicas, né? Também, assim, na ideia de um país onde todo mundo tem acesso, senão também se torna algo tão inacessível quanto o cinema, porque a gente pode falar também como esse cinema de multiplex, no caso, que é o que a nossa população consome mais, é realmente um cinema caro, assim, não é todo mundo que pode pagar as salas de cinema, né? Assim, a gente precisa falar sobre isso. Mas eu realmente não acho que o streaming é uma ameaça ao cinema, mas devido ao anúncio da Warner, que eu acho que foi o que causou o rebuliço atual, porque a Warner Media anunciou que vai, no ano que vem, todas as produções, todos os lançamentos vão sair simultâneos no streaming e no cinema. E isso acabou fazendo com que assim, muitas pessoas começassem a se perguntar assim, o que vai acontecer com o cinema nesse momento, a partir de agora, o que vai acontecer com o cinema? E assim, realmente não necessariamente o cinema, como posso dizer, vai acabar nem nada, não acho isso, mas a gente está vivendo um processo onde até grandes redes de multiplex estão sofrendo com uma baixa aquisição, né? Na verdade, os filmes que decidiram ir para cinema, né, ser lançados no cinema esse ano, que já estavam marcados antes da pandemia, não foram um sucesso, assim, filmes que não conseguiram nem se pagar, entende? Assim, ou só se pagaram, mas lucraram muito, muito pouco. Então, assim, a gente teve realmente um processo de muita queda de bilheteria e, consequentemente, a gente tem uma queda no lucro dessas grandes salas e tal. E não só aqui no país, né? Assim, em outros lugares também, somente nesses outros lugares é que isso tá tendo essa conversa e tal. Mas a gente também tem aqui uma grande gama de cinema de rua, né? Assim, e eu acho que isso é o que também faz com que o nosso cinema ele não se dissipe, né? Assim, ele não porque por mais que a gente tenha assim muitos cinemas fechados, aqui, por exemplo, no estado tem muitos cinemas fechados, muitos, nos anos, sei lá, acho que nos anos 60 a gente tinha mais de 100 cinemas no interior do estado, sabe? Cinema de rua e, enfim, que passava mais produção nacional, outras eram produções muito independentes, assim, de fora, por causa do dinheiro mesmo, que é uma produção de Hollywood. Mas, assim, eu acho que esses cinemas, principalmente, como sempre resistiram, vão continuar resistindo, principalmente se a gente tem uma cultura de fomento, né, desses cinemas. E a gente também conscientiza as pessoas do patrimônio cultural que é o cinema e que são cinemas como o Teatro Guarani, como o Teatro do Parque, como o São Luís, e como, enfim, tantos outros, né? Eu aqui já deu uma saudade do Recife, São Luís, aí já dá aquela saudade, assim, aquela vontade de ir lá. E assim, se eu fosse só acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão dos cinemas e tal, sobre a geração de emprego, né? Assim, que muitas pessoas não entendem como uma sala de cinema gera emprego e como uma produção cinematográfica gera emprego. E assim, é uma coisa que gera muito emprego, direto ou indireto. Mesmo que a pessoa, sei lá, não necessariamente trabalhe com cinema, a gente tem que ter, independente da produção, a gente tem que ter realmente um trabalho, por exemplo, de transporte, de catering. Então, gera uma cadeia de trabalho muito forte. E dentro da ideia de realmente ter a força econômica de um país, eu acho que o cinema, que é um setor que gera muito dinheiro para a gente e que geraria muito mais se a gente realmente tivesse essa cultura de fomentar as nossas produções e de valorizar o que a gente faz aqui, eu acho que realmente a gente estaria num outro patamar. Porque, assim,
os Estados Unidos, ele é o que é, porque, assim, ele também ele realmente, como posso dizer, dá valor ao seu cinema, entende? Tipo, até nas crises e tal, tipo, se você for ver na história dos Estados Unidos, não que eu acho que os Estados Unidos seja modelo, o cinema dos Estados Unidos seja modelo, mas o mercado cinematográfico dos Estados Unidos tem que ser um modelo, porque é um modelo que dá muito certo e que também fortalece muito essa economia. Então, eu fico olhando esses, tipo, sei lá, esses bolsominions que admiram muito os Estados Unidos e, tipo, que não consegue, sabe, olhar realmente, tipo, e aprender, tipo, só fica, tipo, querendo lamber bota, né, assim, tipo, no geral. E eu acho que isso é muito uma falta de formação de identidade, assim, tipo, do nosso povo e de, tipo, dessa, como posso dizer, tipo, realmente uma falta de, na verdade, não é nem de identidade do nosso povo, é de valorização da nossa identidade e que essa identidade, ela tá muito presente no cinema e as pessoas não conseguem ver. E eu acho que, somente no cinema pernambucano também, que eu sempre vou puxar a sardinha pro nosso cinema daqui, né, que eu acho maravilhoso. E com relação às salas, eu acho que o que a gente também tem que ter cuidado no próximo ano, que é o que eu vejo as pessoas que estão preocupadas com isso aqui no Brasil, muitos não estão, porque acham que o cinema vão sim, vai sim sobreviver, e realmente eu acho também, mas a gente vai ter sim uma queda, como está tendo, de desemprego geral por conta da pandemia. Dependendo de quando essa vacina chegar, as pessoas vão ficar inseguras com relação ao cinema, porque o cinema, apesar das boates enfim, dos bares estarem cheios, o cinema é um lugar que causa muito medo ainda nas pessoas. E apesar que ainda tem gente indo, enfim, mas é bem menos pessoas. E realmente, assim, eu acho que a geração de emprego que também uma sala de cinema gera, tipo, tem que ser uma coisa que tem que ser pensada no momento em que, tipo, o streaming ele chega com muita força, porque ele gera menos, assim, entende? E somente para aqui, para o Brasil e para nossa sociedade e tal. Mas, enfim, eu falo isso porque realmente desde o início da pandemia, as grandes salas de cinema, multiplex, enfim, tipo, estão, tipo, nessa coisa de tentar voltar, e não que eu concorde com isso nem nada, mas elas estão tentando voltar para se sustentar, né? Porque, assim, comprar um filme hollywoodiano, que é o que eles compram, não é barato. E o equipamento do cinema não é barato. O equipamento ficar parado dá problema, dá muito problema. E aí o equipamento ele sucateia, e aí não é barato manutenção. Mas, assim, realmente a gente está num processo que essas coisas têm que acontecer, né? E talvez essa mudança ela esteja vindo para melhor mesmo, assim. Então a gente tem que eu acho que observar como que vai ser feito, e eu acho que o que a gente não pode, tipo, perder é a conversa, o diálogo sobre a valorização do nosso cinema, assim, do cinema nacional, que é um cinema muito rico e que a gente precisa fazer, das salas de cinema, dos cinemas de rua e do nosso cinema nesses lugares, assim, estar presente nesses lugares. É interessante você falando toda essa questão das salas de cinema, e eu observei, a gente quando fala desse lugar, de quem mora num lugar feito Recife, né, vai ter uma visão sobre esse movimento das salas de cinema. Mas, por exemplo, quando você mora num lugar feito interior, eu vi uma coisa surpreendente, que foi muita gente na expectativa de assistir Bacurau a semana passada, porque não tinha tido oportunidade de assistir. É uma outra realidade, e é uma outra realidade para milhares de pessoas que moram em cidades que não têm mesmo sala de cinema e que não têm direito ao acesso de cinema por conta disso. Então, eu acho que vem muito e agrega muito mesmo, e ainda traz aquele movimento que a gente sabe que é natural da arte. Um determinado momento, o público corre todo para dentro de casa e assiste todo na sua casa, aí esgota isso, aí o público volta para as salas de cinema, o público está voltando para os drives, né, para assistir cinema em drives. Então, assim, a arte ela tem esse movimento, que é um movimento natural em todas elas, e acho que o cinema também vive isso, né? Cai na moda, chega a moda, né? E a gente vai transitando e tentando dar o melhor mesmo e aproveitar o melhor. Claro, eu queria agradecer, né? Dizer a quem está aqui presente que não saia, porque, Clara, vai sair do acesso para que Matheus entre. E falar justamente disso. Veja que interessante. A Corais tem companheiros participando lá, né, em outro estado, que a gente agora vai dar voz para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Gratidão, muita luz, matando a saudade de tu.
e espero daqui a pouco te encontrar. Um beijo. Obrigada a todo mundo que estava aí. Um cheiro. Boa noite. Boa noite, gratidão. Obrigada, um cheiro. Então, gente, a gente vai agora receber Matheus Alencar. Ele está lá no Piauí, ele é um dos jovens que compõe essa equipe da Corais, que é uma equipe de jovens que estão nessa vibe de fazer arte através do audiovisual, através da... E ele já está chegando aqui para a gente não perder o ritmo. Matheus, boa noite. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Jaruzi, com você? Tudo bom, tudo na paz por aqui. Saudade. Você estava acompanhando nosso papo, não era? Tava sim. Ai, que bom. É a primeira vez que eu faço a live com duas pessoas distantes. Eu já fiz com duas pessoas juntinhas, mas distante é a primeira vez, mas dá certo. Matheus, fala aí, você veio se juntar a esse grupo aí, você está participando ativamente, e aí eu tenho visto seus stories o tempo inteiro, assim, você é o cara da conversa, assim, é o divulgador oficial dos movimentos. Fala aí, como é que você chegou na Corais, qual é a contribuição que você está sentindo que está dando nesse momento? Então, Jaruza, eu comecei a me envolver, eu sempre, desde criança, eu sempre gostei dessa área da comunicação, de foto e de vídeo. E Maria Clara, que é uma das integrantes da Corais, que é minha prima, já se conhece há muito tempo, então ela também sabe disso. E aí, nessa quarentena, por conta de ficar em casa sem fazer muita coisa, eu acabei conversando muito com ela, e inclusive com a Anaís também, sobre essas coisas, né? Sobre as minhas vontades, o que eu estava procurando fazer da minha vida. E sou formado na área de Direito, me formei no final do ano, mas só que estava sem pretensões, porque esse ano a gente não teve como fazer prova nem nada do tipo. E aí eu meio que conversei com elas e surgiu o convite de entrar na Corais e poder auxiliar nessa minha área, tipo, principalmente na área digital, para me lidar com o Instagram, com redes sociais e com... Passou um barulho aí. E também com e também com a questão de foto, de vídeo, de auxiliar também na produção. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa muito sobre isso, sobre cinema, cultura e entretenimento em geral. Então, assim, eu estou muito feliz de estar na Corais, porque é uma produtora nova, um coletivo que já existe há algum tempo, mas que agora está dando uma revigorada, a gente está movimentando o Instagram com postagens, e eu faço de tudo um pouco, eu só não sou muito da área gráfica, que é questão de desenhos, essas coisas, assim, eu não sei, não tão... vontade eu tenho, mas não tenho, acho que o talento, como a gente tem aqui na produtora, cada um tem seu talento, tem sua indicação, assim, sua preferência, mas a gente se faz de tudo um pouco também. Eu vi que você fez um ensaio, né? Não sei se um ensaio, se mais de um ensaio, mas eu tinha visto um ensaio de fotografias Sim. nos seus... E aí eu percebi que você estava mesmo, além da fala, além de estar contribuindo nessa coisa da divulgação, você também está fazendo o trabalho prático. Sim. A gente, quando fez a chamada para essa live, foi pensando um pouco nisso. Falar do movimento de cinema, que aí Clara traz essa energia, essa história pela formação dela, e aí a gente também conversa porque a Corais está se ampliando realmente numa área que ela está trabalhando com audiovisual, assim, aberta para audiovisual de várias maneiras, assim. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva mesmo. Eu sou uma usuária, né, da Corais Produtora por conta dos trabalhos que eu tenho precisado fazer. E eu sinto que é muito difícil hoje, não é impossível, claro, mas é muito difícil se manter hoje no mercado sem um auxílio, sem um apoio de alguém assim que faça esse monitoramento, esse trabalho de estar acompanhando nas redes. Então, fala aí essa perspectiva. Como é que você vê isso, Matheus? Então, hoje em dia, como a senhora bem falou, é meio que impossível você estar no mercado, seja ele qual for, sem ter a presença da rede social e de pessoas que saibam lidar com elas. Porque as pessoas acham que é só postar,
fazer aquilo e pronto, e vai engajar, vai ter retorno, não vai. Porque o Instagram ele funciona como uma empresa, então você tem que fazer movimentação. A própria rede social ela funciona como isso. A gente consegue ter algum retorno movimentando ela, dando conteúdo, postando coisas que possam atrair mais pessoas. E o mercado digital hoje em dia, ele, principalmente agora com a quarentena, com essa pandemia, como o mercado ficou muito limitado a propagandas ou até mesmo a próprio questão financeira ficou mais difícil, as pessoas estão optando muito por usar as redes sociais como forma de divulgação do próprio trabalho. Muitas pessoas, às vezes, até tinham talentos ou tinham vontades e não tinham a coragem e com as redes sociais puderam colocar aquilo em prática e até ter um retorno financeiro maior do que o que tinham, ou então ter algum retorno financeiro que muita gente fazia e sem saber que precisava. Então, assim, é fundamental o papel da rede social hoje em dia por conta de que nós somos influenciados por ela. Nós consumimos coisas que as pessoas postam, que as pessoas vivem. Você vê uma história de alguém que foi para algum lugar, você achou interessante, você vai lá ver um dia, para quem sabe onde você for. Então, a gente tenta filtrar essas pequenas coisas que a gente pode influenciar as pessoas de uma forma positiva, que gera engajamento. Então, a gente está procurando trabalhar nessa área de marketing digital, de assessoria, de prestar auxílio na questão de movimentar também as redes sociais das empresas e tudo mais, além de produzir também conteúdo, né, para o Instagram, para o Twitter, a gente também está entrando agora, porque acho que quanto mais a gente puder participar do mercado, seja no Instagram, no Twitter ou em outras redes sociais, mais pessoas vão ser atingidas e o retorno vem, né? O reconhecimento vem. Não só o financeiro, mas o reconhecimento e o prazer de estar fazendo uma coisa que você gosta, que eu acho que é o principal. É interessante, né, Matheus? Quando a gente pensa nisso, é uma coisa que eu sinto, assim, como se a gente estivesse vivendo o futuro. O presente hoje, ele é aquele futuro que a gente imaginava, né? Acho que tanto na questão da produção de cinema que a gente estava falando, que era uma coisa muito difícil, você via lá longe e de repente você vê pessoas amigas fazendo, quanto essa utilização da rede social para essa finalidade. Acho que quando a gente conversava isso, vocês são muito jovens, né? Mas aí eu estou falando desse meu futuro, assim, que... mas quando a gente falava dessas coisas, tipo, você vai vender um produto sem uma loja, né? Quem imaginaria que a gente ia ter, e o que tem hoje, há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás não era a X10, sei lá, nem tanto tempo, faz pouco tempo, né? Que começou muito pouco tempo essa realidade, né? A gente realmente sabe que tem pessoas que estão nesse mercado há 10 anos, mas 10 anos é muito pouco tempo, e eram pequenas experiências. Sim. Hoje você vê uma quantidade enorme de empreendedores e empreendedoras chegando no mercado através dessa ferramenta, que é o que chama da revolução industrial tecnológica, Sim. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe que também há uma população que precisa tanto do trabalho de vocês, que é justamente pela dificuldade de se apropriar dessa tecnologia. Sim. Então, assim, vocês estão fazendo no presente o que já foi um futuro para a gente, e em tempo real, assim, trabalhando com influência, trabalhando com... É muito maravilhoso isso, assim. Eu fico maravilhada com essa coisa, sabe? Sim, sim. Interessantíssimo isso. Há pouco tempo atrás já não faz nem tanto tempo, né, que começou, porque assim, as redes sociais existem há um certo tempo, a internet existe há um certo tempo, as redes sociais existem há um certo tempo também, mas não é tanto tempo. E as próprias redes sociais vão se aprimorando, vão tendo novas funções, vão ganhando novas ferramentas, que antes o Instagram não tinha como monetizar, por exemplo. Antigamente você poderia, grandes influenciadoras podiam postar no Story, tipo, recebendo alguma coisa, mas sem dizer que aquilo era uma publicidade, por exemplo. Tipo, achando que a pessoa comprou ou que ganhou aquilo e tá fazendo porque gostou. Muitas vezes não era. Muitas vezes a pessoa ganhava para fazer e
não tinha procedência. Então acabou que o mercado, o próprio Instagram teve que se adequar. As pessoas têm, quando há grandes influenciadores, influenciadoras fazem alguma postagem que elas estão ganhando com aquilo, indicando algum produto, falando sobre algo, elas têm que sinalizar, porque é uma coisa que vai acontecendo e a gente vai descobrindo também, entendeu? A gente vai descobrindo coisas que não existiam, até mesmo em questões que antes eram de uma forma, hoje em dia são de outras. Por exemplo, eu sou formado na área do direito, muitos crimes, ninguém nem sonhava que podia um dia, crime virtual, por exemplo. Ninguém, 20 anos atrás, imaginava que você poderia ser acusado de alguma coisa que você escreveu num comentário de uma postagem no Facebook que você nem lembra mais. Então, essas são duas mudanças. E segue a nossa produtora segue tentando acompanhar essas mudanças e essas revoluções que estão acontecendo e se adequando da melhor forma, né? Tentando trazer um conteúdo de qualidade, de que haja confiabilidade nas pessoas, que gere engajamento também, e acho que aí todos saem ganhando, né? É interessante. Você agora falou dessa coisa do crime, né, e tal. E além, assim, se a gente não for nem para esse extremo que é o crime, mas se Sim. a gente for para uma linguagem mais assim, até do cotidiano mesmo, quando você está diretamente ligado a estar numa rede passando, por exemplo, aqui o Canto do Florescer ele tem um objetivo, que é passar experiências tanto nas áreas das práticas integrativas, quanto da cultura, quanto da arte, mas experiências bacanas de sustentabilidade, de empreendedorismo, de autonomia e pautada em determinadas circunstâncias como questões éticas, questões de direitos humanos e tal. E aí é claro que você, quando vai criar uma situação como essa, tem que ter um cuidado muito grande para que essa ética ela esteja, inclusive, incutida já em você mesmo, para não correr o risco de contribuir de maneira negativa com tudo aquilo que você está falando, que você está pregando. Eu acho que ela traz Responsabilidade. muito responsabilidade. Ela traz muito o compromisso que eu tenho no meu dia a dia, eu vou levar isso além. Aí levar isso além e sabendo que vai chegar para muito mais pessoas, as pessoas que estão me escutando aqui, elas não gostam de Jerusa, elas talvez nunca tenham visto Jerusa. Estão entrando nessa página porque te acompanham, por exemplo, te seguem, Uhum. né? Então eu tenho que ter muita preocupação, muita responsabilidade na hora que eu estou falando isso. E vocês são muito bons nesse assunto, né? Sim, e às vezes as pessoas, por exemplo, independente de quantas pessoas você atingir, você vai atingir alguém. Você tem que ter responsabilidade do seu conteúdo, no que você vai postar, né? Porque, querendo ou não, isso vai gerar alguma coisa, isso vai gerar alguma consequência, alguma coisa, e que se você plantar o bem, se você fizer aquilo da forma certa, você vai ter o seu retorno, né? Então eu acho que o seu retorno necessário, que você vai colher o que você plantou. Então, eu acho que é isso, é ter responsabilidade no uso das redes sociais, de uma forma geral, não só as pessoas individuais, mas também as empresas que trabalham, que usam as redes sociais como uma forma de gerar engajamento ou gerar renda também. Eu acho que tudo é uma questão de realmente ter responsabilidade com o próximo, com quem você vai atingir, com o seu consumidor, entendeu? E aí a gente está sempre procurando seguir e fazer da melhor forma possível. Não tentar desvirtuar do que a gente acredita, das nossas crenças, obviamente, porque a gente também pensa, nós temos nossas posições, e é isso. Acho que é tentando sempre seguir a nossa consciência. Sim, e o maravilhoso é isso, né? Você tá aí, as meninas, a maioria da turma tá em Recife, tem pessoas que estão aqui em Pesqueira, como o Jean de vez em quando, mas vocês, quando se reúnem nessa energia desse coletivo, vocês estão conseguindo fluir através também da rede, nessa construção desse coletivo, né? Isso É, é fantástico, assim. porque, infelizmente, a gente ainda não pôde se encontrar, tipo assim, da equipe toda, né? Depois que começou a pandemia, porque a gente se formou durante. Mas eu conheço, acho que já vi algumas pessoas né, quando eu fui em Recife, eu não moro aí, mas já fui algumas vezes. Então, mas é sempre bom a gente ver que mesmo virtualmente, nossas reuniões que a gente faz são todas online, né, pelo Google Meet.
além de ter um grupo para a gente sempre conversar e debater, a gente sempre tem que estar pensando no coletivo, né? De que cada um tem sua função, tem sua parte, mas que todo mundo fazendo junto e as coisas vão mais para frente ainda. É verdade. Matheus, tu és daí ou tu és daqui? De onde qual é a tua origem? Não, eu sou do Piauí mesmo. Eu sou da cidade Do chamada. Piauí mesmo. Eu sou da cidade chamada Bocaina, que é pequena. Então, também já tem um aviso, porque já faltou energia várias vezes aqui. Então, se faltar, já se cair, Já sabemos o sabe. que é. Pouco tempo de eu entrar, eu falei com a Anaíde, cuidado. Mas, enfim, ainda bem que até agora ele tá de boas. Só que eu Mas sou. o Recife também é campeão, né? O Recife, quando falta madrugada, falta de manhã, falta de tarde, falta de noite, a gente já é acostumado, a internet também. Enfim, eu sou daqui Você mesmo, mas fala. meu pai não é. Eu sou da Bocaina, morei aí a vida toda numa cidade que é maior, que é Picos, mas eu sou daqui mesmo. Agora, meu pai é do Pernambuco, meu pai é da Bahia, porque meu avô era caminhoneiro, então não tinha muito lugar fixo, mas meu pai é da Bahia, meu pai é do Pernambuco, nasceu em Aricuri, só que morou muita parte da vida na Bahia também, mas agora mora mais no Piauí. Enfim, mas minha família é daí do Pernambuco, por parte de pai. Entendi. Eu não tinha perguntado, por isso que eu te perguntei isso agora. Fala aí, você também acompanhou a CCXP. Sim. Você ouviu o que Clara falou sobre. A gente ia começar, inclusive, por essa parte. Tá. Você acompanhou o que Clara falou, assim. Tem mais alguma coisa que você queira falar que chamou sua atenção mais no trabalho que vocês acompanharam? Como é que você se sentiu fazendo parte dessa equipe, fazendo essa cobertura, que deu, inclusive, uma visibilidade legal, né? Eu vi que vocês tiveram muitas curtidas e muitos acompanhamentos, assim. Como é que foi isso para vocês? Então, para mim já foi experiência. Eu já participei da Game XP, que é uma voltada a jogos. Eu fui em 2017 no Rio de Janeiro, mas conheço a Comic Con Experience, que é a CCXP, há algum tempo. Já existe aqui no Brasil. E esse ano, por conta da pandemia, teve que ser diferente. Então, uma coisa que me chamou a atenção já foi a questão virtual, a questão da imagem, do como eles produziram os painéis, como foi apresentado. Teve que ser, obviamente, com os atores em casa, fazendo a sua lista de transmissão, enfim. Eu vi que principalmente a Globo aqui no Brasil, a Globoplay, a Globo Filmes, elas estão investindo muito no mercado de streaming, que é o que vai acontecer, já é o futuro, não vai ser, já é o futuro, porque para muitas pessoas, por exemplo, eu vi Maria Clara falando sobre a democratização que o streaming pode ser uma possibilidade de democratização. Que, tipo assim, para muitas pessoas, nosso país ele é diverso. Nosso país ele é desigual também. Então, para muitas pessoas é mais fácil ter acesso a uma Netflix do que ao cinema, por exemplo. Querendo ou não, isso democratiza, mas não creio que seja tanto, porque, infelizmente, muita gente nem tem a internet em casa. Então, às vezes depende da televisão aberta para assistir e, às vezes, eu acho que a televisão aberta tem que cumprir, sim, seu papel. Por exemplo, a Globo passou esses dias Bacurau. Então, mostrar o cinema nacional de certa forma, eu acho que é necessário, de todos os jeitos. Então, para muitas pessoas, a TV a cabo não é mais viável, porque você paga caro por muitos canais e você nem assiste todos, você não tem tanto interesse assim. No streaming você já tem uma certa facilidade. E a Globoplay, ano que vem, no caso, vai ter várias novidades. Inclusive, uma novela que foi lançada há muitos anos atrás na televisão aberta, esse ano, a segunda temporada, depois de 5 anos, eu acho, que é Verdades Secretas, vai ser lançada para o aplicativo. Então, isso mostra que a emissora viu que tem que investir de certa forma. Era uma novela que fez muito sucesso, principalmente os jovens, passava tarde da noite, envolvia tema de tráfico sexual, enfim, muito tema bem muito interessante, que nem tinha em produções nacionais, era meio, atualmente, naquele tempo não estava tendo tanto. Então, a emissora viu que tem que investir no streaming como uma forma de lançamento de série, e não só como pegar o que passou na televisão e lançar lá. Então, eu acho que isso foi uma sinalização e que a Globo já vem fazendo há muito tempo, né, de lançar séries exclusivas para o streaming. Mas dessa vez ela fez meio que o caminho inverso. Pegou uma coisa que estava na TV aberta e
vai lançar somente, exclusivamente para o streaming. Creio eu que depois de um tempo vão lançar na televisão, mas só pelo fato de estreia um diferencial, né? E é muito bom para o nacional em si, porque isso fortalece. Quanto mais streams chegarem, já tem aí previsão de outros chegarem aqui no Brasil também. Chegou recentemente o Disney Plus, eles têm que mobilizar o cinema nacional. Não adianta só vir aqui lucrar milhões, milhões e o retorno financeiro. Você vai dar o que em troca? Além de ter o nosso custeamento. Então, eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer, fortalecer e, de certa forma, empregar as pessoas que estão no nosso mercado, que não é fácil, Maria Clara falou, nos Estados Unidos é diferente. Também não acho que lá seja um modelo de muita coisa a ser seguida, mas nessa questão, o cinema lá, ele é valorizado, assim, a cultura, eles têm essa valorização pelo show, pela pirotecnia, e eu acho que isso é um ponto válido a ser considerado e, quem sabe, se aplicar de uma forma que a gente não pode querer comparar com os Estados Unidos também, porque é outro país, outra vivência, mas eu acho que o Brasil trata muito mal a parte cultural no que já E é interessante, Matheus, você falando disso, dessa diferença, porque os Estados Unidos realmente eles têm uma valorização muito grande ao espetáculo, né? Assim, dança e muito espetacular. Aqui, a nossa diferença, eu acho que é essa possibilidade de multiplicação das produções, né? Em todas as comunidades, em todos os lugares, sempre tem alguém com muita capacidade, com muito potencial de se transformar num artista em qualquer área que a pessoa escolhe. O que falta é oportunidade para isso, né? Mas muita gente, eu conheço inclusive pessoas que eu vejo, eu falo, cara, se ela tivesse uma chance, uma oportunidade, ela estaria longe. Infelizmente, você, por exemplo, vamos analisar a questão da educação, não vou nem adentrar na educação básica, mas na questão de universidade. Eu falo aqui pela minha cidade, não tem nenhum curso na área de cinema, artes visuais, artes cênicas, então fica difícil. As pessoas que trabalham nessa área aqui, elas são pessoas autônomas, que às vezes vieram de outra cidade ou conheceram pessoas de outra cidade, participou de algum grupo de teatro específico ali, mas é uma coisa muito limitada. Então, eu acho que você tem que trabalhar lá na base. Você tem que trabalhar lá na base para que a gente possa ter uma cultura fortalecida, porque a gente tem uma variedade muito grande de cultura, a gente tem música de todos os gostos, de todas as formas, tem cinema para todo tipo de pessoa que goste de humor, enfim. Então eu acho que o que é como você falou, a gente tem o potencial, mas infelizmente falta muito apoio, muita oportunidade, principalmente do meio do estado, né? Do nosso estado em geral. Muito. Acho que uma das coisas importantes também, você falando da democratização, é essa questão dos cineclubes, né? A gente teve uma experiência, claro, começou a falar aí, eu participei, que foi a exibição de um filme na comunidade, na comunidade de Juí. E aí foi interessante que a gente passou o filme, foi o Rap do Pequeno Príncipe, e aparentemente a comunidade estava vivendo, assim, o filme passando e eles meio que aleatório, numa festinha e tal. Quando o filme estava acabando, eles se aproximaram da gente e começou a roda de diálogo. E aí teve uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez as meninas lembrem, que foi a participação de um jovem lá da comunidade, que ele falou, o protagonista poderia ser ele, né? Na hora que ele viu que o filme foi feito com o protagonista da comunidade, contando a história da comunidade. Aí ele refletiu na hora e comentou, assim, o quanto ele podia ser essa pessoa e como a responsabilidade também de fazer esse movimento. Aí eu acho que a arte ela tem essa capacidade e há diversos caminhos que a gente pode insistir e investir para fazer ela chegar em quem realmente dará o valor dela, né? Assim, sim. Eu acredito. Eu acho que sim, que principalmente essas pessoas, elas têm que ser vistas, né? Tipo, elas têm que se ver na tela também, elas têm que serem representadas para que elas possam se identificar e, quem sabe, ir atrás, ou estudar, ou ler, procurar. Muitas pessoas acham que
o cinema é uma arte elitizada que não pode ser vista por todos. E muitas vezes, não digo que o cinema, mas o mercado trata, né? Por exemplo, também falando sobre a questão do Kinoplex, sobre a questão do cinema. Aqui na minha cidade, o cinema chegou há 5 anos, por exemplo. Então, já teve cinema aqui nos anos 60 e passou 50 anos sem ter. Então, isso mostra que é uma dificuldade ainda muito grande. Não há uma valorização como deveria. Se as pessoas vissem tudo que a gente, muita coisa que a gente consome, que a gente vê, é cultura. As pessoas acham que cultura é uma coisa ali, mas tudo é cultura. O funk é cultura. O pagode é cultura. Tudo é cultura. Não é só o que você gosta, o que você prefere, mas sim o que é. Se é um movimento popular, de representação, seja musical, seja artística, de qualquer forma, ela é uma cultura e tem que ser valorizada. E enquanto as pessoas não tiverem essa consciência de valorização lá na base, infelizmente as coisas não vão poder mais. A gente tem que construir isso, né? Vamos se apegar que a gente pode plantar uma sementinha e lá no futuro a gente pode até não estar aqui, mas ela vai ser colhida de uma forma boa, né? Aí, cada um fazendo a sua parte. Vocês estão semeando aí e fazendo esse movimento muito bonito, muito integrado. Eu quero muito, assim, parabenizar vocês, a princípio, dizer o quanto eu fico orgulhosa, né, de estar vendo esse grupo crescendo. Queria que você dissesse aí às pessoas e que as meninas também escrevessem o nome do Instagram, porque se você que está aí nessa história de ser empreendedor, de ser empreendedora, de querer investir nessa questão também da mídia social, procura a Clandestina, né? A Corais, Isso. desculpa. Coragem. Procura Corais também, se você pretende Procura trabalhar também. com... Procura Clandestina. Procura a Clandestina. Tem o Instagram. Segue aí. Então, acho que é legal escrever aí, quem tiver livre, para colocar o nome da... Porque vocês fazem consultorias, vocês também fazem parcerias com pessoas que desejam fazer documentário, filme. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa divulgação dessa maneira aí. Sim. E aí eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, agradecer a Maria Clara, agradecer a toda a equipe da Corais, e aí passar a palavra para você também, Matheus, para a gente fazer esse fechamento e esse agradecimento. Agora o Instagram não acaba mais com 1 hora, então a gente precisa só usar o bom senso mesmo, senão ele libera e a gente fica senão não acaba hoje, né? Pois eu que agradeço por ter participado dessa conversa. Para todo mundo que quiser saber mais, eu não sei o Instagram de todo mundo que participa da Corais direitinho, porque é muito nome, mas é só procurar @Corais Produtora no nosso Instagram aqui, desse perfil, é só ir lá e clicar em cima, no nosso Twitter também, @Corais Produtora. Também, aí lá no Instagram da Corais Produtora, você vai ter acesso ao nosso nomezinho lá, de cada um, vai ter acesso a postagens que a gente não posta somente, a gente posta notícia do cinema, inclusive falando recentemente sobre a possível reabertura do Cine Olinda, né? Eu vi. Isso, então a gente está sempre procurando mostrar a cultura do cinema de todas as formas, de todos os meios, mostrar que a gente pode estar construindo uma cultura de base, né, com o Cine Olinda funcionando, que tem uma história muito grande e que infelizmente estava sendo desvalorizada pelo poder público. Mas esperamos que essa realidade mude, né? E é isso, acho que a gente está tentando cumprir nosso papel, nossa função. Se vocês quiserem saber mais, é só seguir as nossas redes sociais. O meu Instagram privado não, o meu Instagram pessoal é _Matheus Alencar, Matheus com H mesmo, _Matheus Alencar, tudo junto. Lá eu também estou começando a postar, como você falou, fotos e alguns vídeos para ensaio. E é isso, obrigado. Eu tenho visto e tenho achado muito bonita, muita sensibilidade nas suas imagens, assim. Obrigado. É isso, vocês estão nesse caminho e realmente eu estou muito feliz e muito orgulhosa com esse movimento. Quero agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui. Estou vendo aqui Magna também, deve estar toda orgulhosa, toda boba aí. E
dizer que, assim, o Canto do Florescer está de portas abertas mesmo para quando vocês quiserem falar de novos projetos, de novas atividades. Essa parceria nossa é firme, eu acredito muito nesse trabalho. E agradeço muito, porque eu tenho tido orientações realmente que têm me ajudado muito, um engajamento bom. Eu não sou aquela ofensiva, né, assim, mas tenho recebido muitos frutos desse movimento da forma que eu acredito. As pessoas vêm, conhecem a nossa página, gostam e fica, né, É nela e na Ervas importante. do Ororubá. É Eu isso. acredito nisso. Te agradeço muito, Matheus. Agradeço Beijão. a todos e todas. E vai ficar gravado para que a gente possa ter acesso a hora que desejar. Quem não pôde ver agora, vocês indicam que a pessoa volta aqui e já vê, tá certo? Beijão. Um cheiro na alma. Beijão. Tchau. Tchau.